Boa noite, galera do Polo 29. Estamos aqui em mais uma live ao vivo no Instagram, diretamente do Brasil para todo o mundo. Então seja muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, você que está já em casa, já tomou banho, já tomou café, você que está no trânsito, você que já jantou, você que já só beliscou, você que acabou de chegar, ainda está em processo, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar com a nossa convidada especial, a nossa amiga Ângela Rosa, e hoje vamos falar sobre a criança interior. O que é criança interior? Não sai daí, fica coladinho, fica ligado no Instagram, aqui na nossa live do Bonde do Polo, que logo você vai estar sabendo o que é a criança interior. E você não pode ficar de fora. Papel e caneta na mão, porque sem você vai passar a perder algumas dicas, algumas novidades, algumas revelações diretamente do céu para você. Então, fica ligadinho. Manda um aviãozinho para toda a galera que está online. Vou mandar aqui para uma galera. Envia aí para essa galera. Estamos online para que você venha verdadeiramente participar, conhecer um pouco mais toda essa galera que está aqui. Estamos falando sobre criança interior. Hoje nossa convidada já chegou, seja muito bem-vinda, Ângela Rosa. Pode mandar a solicitação aí, manda a solicitação que eu aceito aqui e a gente já começa o bate-papo, porque aqui a mesa é redonda e o bate-papo é descontraído. Logo o Julimar vai estar aí entrando e vai estar participando com a gente, então manda um aviãozinho para toda essa galera que nós vamos estar começando. Então vamos lá, papel e caneta na mão, você não pode ficar de fora, hein? Anota tudo, anota tudo. E quanto tempo! Procurando um filme. Buenas noites! Tudo bem? Vai procurando um filtro enquanto o Julimar entra aqui. Acha alguma coisa. Procura um filtro. Exagerado, tem um. Antes, eu mandei já alguns, eu convidei algumas pessoas. Hoje está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Tem um pessoal que eu mandei convite, falou, nossa, está coincidindo tudo hoje. Eu falei, ai, gente. Mas não tem problema, vai ficar gravado, ela pode assistir depois. Ele pode assistir depois, ela pode assistir depois. Vai acertando aí. Eu vou estar mandando um aviãozinho aqui para a galera de novo. Estou mandando para toda a galera que está online. Mas faz tempo. Faz muito tempo? Está muito corrido? Cirurgia, depois eu parei um pouco. Ó, tô fuçando aqui para ver se eu acho uma. Para ver se. Pode fuçar. O Julimar já mandou aqui o convite e ele vai entrar agora. Acho que vai ser sem efeito, mesmo porque. Show? Julimar! Gente, que saudade desse pessoal. Hello! Verdade, hein? E aí as crianças chegaram. Tem que ter mais criança na área, né? Chegou mais uma criança. Chegou mais uma criança. Chegou a criança aqui. E aí, vocês estão bem? Opa! Super, super. E como vocês estão? Tudo ótimo. Meu áudio tá bom? Tá legal aí, não? Tá bom, aqui tá bom pra mim. Como que tá pra você, Ângela? Então, beleza.
Beleza. Ok. Então vamos nessa, que eu tô Tá com um curioso, fone todo mundo adaptado curioso. aqui. Eu coloquei Tá bom. nas duas páginas, né? Eu coloquei na Ângela Rosa Oficial, que é do inglês, e coloquei na Ângela Rosa Hayazue, que eu falo mais sobre o assunto. Mas no inglês eu falei, não, o que tem a ver a criança? Tem a ver. E aí? O Aham. que tem a ver O essa que criança tem a ver, hein? interior com aprendizado, com bloqueios, com que tem. Que legal, hein? Fala aí, Julimar. Eu já cheguei mandando os aviãozinhos aqui, os meus amigos já estão entrando. Anderson acabou de entrar, seja bem-vindo. Todos vocês que estão conosco, sejam bem-vindos. Vocês estão no bonde do Polo. Nós, esse ano, estamos fazendo lives de segunda, quarta e sexta. São 3 dias na semana. É Pai, Filho e Espírito Santo, Era espírito, alma e sempre. corpo. Sejam Sempre dando bem-vindos. aquela dica de equalizar, né? Equalizar as Equalizar, três partes. Tem que equilibrar. equalizar as três esferas e Show. vamos embora nelas. Eu Ai, ai. Sempre. Quando. Eu aqui posso falar que é um princípio? Equalização? É. Ó, já começamos, já começamos. E aí? Dá, daria para a gente colocar como um princípio? Porque ó, se a gente segue os princípios, tudo não flui naturalmente. Se a gente alinhar essas três, flui naturalmente. flui naturalmente. Nós temos que alinhar todas as coisas, né? Com certeza. Na verdade, nós Sim. Com certeza. Então vamos mandar mais algum aviãozinho, esperar fazer mais um 10? Como que vai fazer? Já vamos começar? Como que vocês... Fala aí, Julimar, o que você deseja? Como que você quer? Vamos começar já e só queria iniciar aí agradecendo a presença da Ângela. Não sei se você agradeceu, né? Porque ela está deixando o seu tempo precioso para estar conosco aqui esse tempinho, para falar de um assunto tão importante. Se quiser colocar o tema aí, ô Alex, para a gente fixar. Vou colocar. Vai falando aí E que eu vou colocar. tão importante, predominante, atual, que faz parte da vida de todo ser humano. Não existe um ser humano que não tenha participação neste assunto, eu acredito que não, e que faz a diferença, né? Faz a diferença. Ou seja, quando nós entendemos esse assunto de uma forma mais profunda, nós temos ações diferentes, temos atitudes diferentes, decisões diferentes em nossas vidas. Então a Ângela manda bala, tá na com verdade, você. deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Ângela Rosa. Na verdade, eu posso dizer que meu nome é Ângela Cristina Rosa, porque meu nome carrega a minha missão. Ângela Cristina quer dizer mensageira seguidora de Cristo. Então, a minha primeira missão no meu nome. Hoje eu atuo como professora de inglês e também terapeuta, analista corporal e comportamental. Na área da criança interior, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o autoconhecimento e fui para a análise corporal. Fiz FQC, fiz Corpo Explica. Entender o que é essa criança interior. Todo mundo tem essa criança interior. Se você nasceu, você já tem essa criança interior. E o que é essa criança interior? Criança interior foi uma metáfora que foi criada para designar todas as memórias que ficaram ainda no nosso subconsciente e inconsciente, mas ficaram registrados no nosso corpo. Então, o nosso corpo revela gravado na primeira infância, da barriga, volta dos 6 a 7 anos. Então, nós temos as memórias. Esse período é o que a gente chama de período de mielinização. Então, a mielinização vai acontecer. O que é a mielinização? É um termo tão técnico. Os olhos, as bainhas vão sendo encapadinhas. Encapadas por volta dessa idade, quando ocorre a poda neural. Ou seja, está formado.
a sua foto de mais ou menos 7 anos, 6 a 7 anos, que não mudou muito de quem você é hoje. E esses neurôniozinhos, esses encontros aí, nós já falamos uma vez aqui o ano passado, que são os polos, né? É o nosso polo. Então, é aquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos conectando pessoas, conectando ideias, conectando assuntos, e essas conexões vão trazendo explosões mentais e transformação na vida das Na pessoas. verdade, a Fico muito gente feliz vem por isso. com essa bainha de mielina, e aí são formadas as dores, são formados os recursos. Aí, nesse período que a gente vê que são os traumas, eu vou falar um pouquinho mais com detalhes, mas todas as influências que a gente sofreu do meio, então, nem sempre o fato foi realmente a nossa percepção, porque as memórias, elas são formadas pelas percepções. Aí eu preciso, um fato gerou uma percepção, uma sensação, leitura, sentimento, falhando. Não, tá ok aqui. Como que tá aí, o Julimar? Tá perfeito para mim. Tá ótimo para mim. Eu só estou desligando o meu microfone para não ter nenhuma interferência e você falar muito bem, audível para todo mundo ouvir. Se tiver algum problema, vocês me avisem. Mais gente está falando que meu som está cortando. A Andréia acabou de colocar aí que está cortando o seu som. A Andréia colocou aí. Vê se tem mais gente aí. Escreve aí se tem mais gente. Será que é só para a Andréia? Pessoal, vocês que estão conosco aí, vai comentando aí. Ó, a Mariana também disse que está cortando. Que estranho. Para mim aqui tá normal. Abrir. Para nós também, tá normal. Eu tô ouvindo você bem. Eu tô bem pertinho do Wi-Fi e hoje o dia todo tá com problema. O técnico vai vir amanhã. Mas eu vou falando aqui, se para vocês, tá bom? Vai ficar gravado. Picotando o meu som. Vocês acham melhor eu sair e entrar? Será que é a sua internet? Pode ser. Você pode sair e voltar de novo, então. Me aguardem um pouquinho. Quando você voltar, você manda o convite que o Alex vai te aceitar de volta. Exatamente. Vamos lá, então. Vamos começar tudo de novo. Não tem problema não, tá tudo certo. Ô, Julimar, aproveita e manda um aviãozinho aí. E quais são os recados? Sexta-feira nós temos mais, né? Opa. Segunda, quarta e sexta. Exatamente. Próxima sexta-feira temos mais uma live, mais um convidado, mais um tema diferente, poderoso. Porque ele está fazendo um curso à noite, então ele está fazendo um curso presencial, ele não pode entrar, mas ele vai voltar em breve. O Leandro Rocha está preparando as turbinas para entrar conosco aí, mais uma vez, no Bonde do Polo. Queria agradecer a todos vocês que estão conosco, sejam muito bem-vindos. Nós, como eu já falei antes, vou falar de novo, nós estamos fazendo 3 lives por semana, segunda, quarta e sexta. Então são 3 dias na semana que nós estamos fazendo live. Se programa aí às 20h29 para trabalhar, para estar conosco. Vamos lá, agora vamos ver se vai picotar ou não. Vamos ver, agora vai até sem filtro. Ó, tá até sem fio agora, hein? Agora vai até sem filtro. Ô, Julimar, isso sem falar que o Leandro só não tá aqui, mas ele tá nos bastidores, né? Claro, os banners ele faz. Claro, Sabe todos os banners que a gente divulga aqui, é ele que produz. Então ele não está participando ao vivo conosco, mas nos bastidores o cara está trampando conosco, tá? É parceiro. Não sai da laia, não. Eu espero que então vamos lá, Ângela. Agora é com você, vai lá. Então, mas me falam aí se meu som tá normal, que eu vou continuar. Escreve aí se tá normal ou não, porque pra gente, pra mim, pro Julimar, estava normal. Digita aí, vê se tá ou se não tá, coloca aí nos comentários que a gente vai
prosseguir. Vamos lá, Ângela, com você. Ok, vamos lá. Eu estava falando que é a criança interior. A criança interior é uma metáfora que foi criada para designar todas as memórias que ficam registradas no nosso inconsciente, vamos dizer assim, que ele engloba o subconsciente e o inconsciente. Porque o nosso consciente, ele tem aqui uma pequena parte, a gente tem, vamos dizer, 5% de consciente e 95% é o inconsciente, são as memórias. E está ali, está registrado, está tudo registrado. Eu chamo de gavetinhas. Nós temos várias gavetinhas que vão ficando registrados, está ali. Então, a criança interior, ela foi um termo designado para falar desses primeiros 7 anos, da barriga até por volta dos 6 a 7 anos. Nosso emocional é inteiramente entrelaçado e moldado na primeira infância. Então, da barriga até por volta dos 7 anos, nós temos essa formação, tem a mielinização, a poda neural ocorre por volta dos 6 a 7 anos, e nesse período é formado o formato do nosso corpo. O Corpo Explica fala que o formato do nosso corpo, ele vem desta primeira fase. Então, nós temos a fase da gestação. A psicologia, ela define cinco traços, que foi primeiro estudado por Freud, depois ele passou pelo Reiki, depois quem sistematizou isso foi o Alexander Lowen. E quem trouxe para o Brasil, fazendo isso de uma forma que é mensurável, que a gente consegue analisar o corpo, foi o Corpo Explica. É claro que daí saíram várias outras. Eu estudei com o Corpo Explica e também com outras que eu gosto mais do termo, os termos, porque os termos da psicologia, desses 5 traços, eles são um pouquinho pesados, então eu procuro trabalhar para mim. Eu não gosto dos termos, porque é esquizoide, oral, masoquista, psicopata, masoquista e rígido. Eu não gosto desses termos, porque eles mais assustam a gente do que explicam. Então, quando a gente fala dos primeiros anos que são formados, na fase da gestação, ele é formado eu vou chamar ele de criativo, que é o recurso. Então, nós viemos ao mundo perfeito. Então, a gente estava falando de princípios no começo, o Criador nos criou perfeitos. A gente, em essência, vem com tudo. A gente vem com a nossa essência intacta, mas desde a barriga, onde começa a ser formado o primeiro traço, a percepção que a criança teve do ambiente, se foi amada, se não foi. De repente, às vezes, a mãe passou mal a gravidez toda e passou pelo sentimento dela, nossa, por que eu fui engravidar? Por que eu fui ter essa criança agora? A criança pode ter tido a percepção que gerou um sentimento que gravou uma emoção que foi rejeição. Aí que começam os traumas, aí vem o comportamento, mas vamos trabalhar, eu vou falar um pouquinho dos traços que a gente vai entender as dores e aonde que vem as limitações, aonde vem os bloqueios, porque eu falei o que tem a ver bloqueio de aprendizagem com a criança interior? Tudo. Então, aqui na barriga, a gente vê primeiro o primeiro traço, que é formado, que a dor dele é a rejeição. Então, se a criança teve uma maior percepção de rejeição ou não, isso vai estar mais estampado no tipo físico. Eu tenho olhão, tem várias coisas, tem várias pontas no corpo, tudo tem pontinha, é tudo fino, é longelinho. Então, isso são traços que demonstram também o primeiro traço. Todo mundo tem todos, tá? Então, conforme eu vou falando, a gente vai se identificando. Nossa, eu tenho um pouquinho isso, eu tenho um pouquinho aquilo. Todo mundo tem todos.
Depois que a gente nasce, por volta de um mês, aí começa a fase da amamentação. Bom, deixa eu voltar só um pouquinho, falando que na barriga, a energia toda está concentrada onde? Na cabeça. Toda a energia da criança está concentrada na cabeça. O primeiro a ser formado ali vai sendo o cérebro, o coraçãozinho. Então, vai estar sendo energia toda concentrada. A criança nasceu. Aí começa a fase da amamentação. Então, a fase de contato com a mãe. Até os 6 meses, ela é considerada em simbiose com a mãe. Depois dos 6 meses, a criança sabe que nasceu. Então, ela tem esse período de simbiose. E se ela não tem esse contato visual, se a mãe amamenta ou não tem o leite, se a mãe amamentou de qualquer jeito, deu, pôs a mamadeira lá, fala assim, mama sozinho. Ou aquela mania que era do paninho, o paninho cobre, corta completamente o contato visual com a mãe. Então, assim, é interessante, é claro, você está protegendo uma vez ou outra, mas se é uma constante, corta o contato visual, corta aquela interação com a mãe. Então, aí a gente está sendo formado o segundo traço. E nesse segundo traço, qual é a dor que vai ser registrada? A dor do abandono. Por quê? Pode ter tido o abandono? Não. Pode não ter tido. Eu já falei que fato é diferente da percepção. Então, os traumas ou as dores vão sendo absorvidas e fixadas pela percepção que a criança teve. Então, cada criança teve uma percepção. Então, a gente não sabe qual foi a percepção que a criança teve. Se nesse momento a mãe estava ali amamentando, correndo, se ela estava nessa correria. Não, eu estou amamentando. Não, eu estou fazendo uma madeira. Se a mãe não teve leite, se a mãe não conseguiu passar esse contato com a criança pode ter a dor do abandono. Mas Então, o recurso é a oralidade, a comunicação. Olha aqui a gente falando. Então, deixa eu comentar uma coisa aqui. Então, eu diria que Tô tudo só no que segundo nós, traço, hein? tudo que nós, seres humanos, somos hoje, em qual seja a faixa etária, tem a ver com tudo que aconteceu nesse período de gestação, que nós ficamos na barriga da nossa mãe, até os 6 ou 7 anos. Então, Sim. tudo que foi absorvido nesse período nos levou a sermos e termos, né, comportamentos como de hoje. Por exemplo, medo, rancor, rejeição, mágoa. Que mais que eu posso colocar aqui? Não lembro agora as palavras, mas todos os sentimentos que temos, até os felizes, até os agradáveis, estão ligados àquele momento de criança. É isso que eu estou entendendo. Sim. Na verdade, não só os sentimentos, como o formato do nosso corpo. O formato do nosso corpo diz muito mais sobre a gente do que a gente imagina. Então, quando eu faço a análise corporal, eu consigo olhar para os traços, nós analisamos 6 partes do corpo e damos pontuação e depois fazemos uma média. Esse rostinho redondo aqui, quer dizer o quê? Que você nasceu lá no Ceará. Olha, aí eu tenho um microfone, aí eu tenho um alto-falante, um óculos. Isso aqui fala do criativo, o formatinho redondo do rosto aí, tem um comunicador, não é à toa que você gosta de se comunicar, gosta de falar. É claro que assim, eu estou fazendo uma análise bem superficial, porque se a gente for fazer mesmo análise, eu tenho que ver, tem posição, tem que ver corpo inteiro, a gente analisa 6 partes do corpo e distribui a pontuação. E você tem todos, só que tem um que predomina. 1 ou 2 ou até 3. O meu gráfico é super distribuído.
eu falo que assim, eu não sei se é melhor ou se é pior, porque os traços sempre estão ali. A gente tem uma aula que a gente fala que é conflitos e semelhanças. Então, os traços têm os seus conflitos também, porque depois que eu falar de todos eles, eu vou falar um que é caverna, o outro quer aparecer. Por exemplo, os dois primeiros, o criativa, e a gente está no primeiro, na gestação, que a dor é a rejeição, e que ele estava na barriga, quanto menos ele se mexesse, quanto ele menos aparecesse na barriga, vamos dizer assim, menos ele era percebido. Então, esse traço, ele não quer aparecer. Ele vai meio que ficar, não, eu não vou aparecer, porque quanto menos eu aparecer, menos eu vou ser rejeitado. Então, esse é um traço de caverna, ele quer ficar escondidinho. Aí vem o segundo traço, que o estímulo que ele teve, primeiro foi boca. Então, a boca começou a se desenvolver porque a amamentação se dá aqui. Então, eu estou desenvolvendo toda essa parte, depois pegando a parte de tronco, mas está sendo desenvolvido aqui. O corpo ainda não tem força. Então, o bebê, você vê que o corpo não tem força nem para caminhar, nem para virar. Então, o que está sendo desenvolvido? A parte da oralidade. Então, aqui, a dor é o abandono, mas o recurso, como a gente diz, é a comunicação. A maioria dos vícios falam do abandono. A maioria dos vícios falam da dor do abandono. Por quê? A necessidade de pôr alguma coisa na boca. Então, está sempre com uma necessidade de pôr alguma coisa. Então, se você for investigar a história, a gente fala, se eu for investigar a história, se eu for analisar o corpo, eu vou ver que tem um forte traço da dor do abandono. O que seriam as dores que a gente fala? As dores, ela vai, vamos dizer, ela vai moldando ali o que a essência criou perfeita. Deus criou perfeito, o Criador fez perfeito. Só que as percepções que a gente foi tendo foi moldando não só a nossa personalidade, mas também o nosso corpo. Aí nós vamos para o terceiro traço. Até aqui, a gente vê que nós estamos em conexão com a mãe. Depois, na terceira fase, no terceiro traço, a gente começa a socialização. Aí a criança começa a se socializar. Aí a criança começa, ela faz gracinha, ela pisca, ela manda beijinho. Aí quando chega alguém, os pais falam assim, pisca, manda beijinho, faz gracinha. Aí aplaude. Então ele aprende que quando ele faz uma gracinha, ele recebe algo em troca. E quando ele recebe algo em troca, ele faz uma gracinha. Então a gente vê que está sendo formado o terceiro traço. Eu gosto de chamar de estrategista. A psicologia chama de psicopata, não tem nada a ver com a patologia. Não é a patologia. Então, a gente tem que separar isso. O que chegou agora, não estamos falando de psicótico, de louco. Não. Nós estamos falando da criança, da formação da criança, das dores, dos recursos, da onde que nascem os nossos bloqueios, os traumas. Então, é tudo na primeira infância. E essa criança mora em nós. Essa criança interior, ela mora em nós, porque todas as nossas memórias estão arquivadas. Mesmo aquela que a gente não lembra, tá tudo arquivado. Tá tudo, lembra do iceberg? Ele fica só um pedacinho para fora, o restante fica para baixo, aonde as pessoas não podem ver. Exatamente assim que acontece com a nossa mente. Então, pode perguntar. Deixa eu perguntar, antes que você se distancie, eu perca a pergunta. Olha só, você falando, a grosso modo, estou falando aqui, digamos que eu conheço, opa, puxa, que legal, que interessante, sabe? Vou fazer um curso desse, para mim, e vou fazer com a minha namorada também. Um exemplo, tá? Vou fazer com a minha namorada. Porque aí a gente vai ficar expert, e aí a gente vai evitar todas essas coisinhas que bloqueia, que complica, que as impressões vêm erradas, enfim. Tem como manipular isso?
tem como você conhecer, por exemplo, conhecendo os traços, fica mais fácil, por exemplo, olhando para um, olhando para outro, como lidar e como saber qual traço que está atuando no momento. Então, fica mais fácil, por exemplo, um casal. O casal que ele tem um traço alto do criativo e a esposa é o comunicador. Gente, o comunicador quer toque, quer estar perto, quer estar junto. Lembra que o bebê estava no colo, estava amamentando? Então, o comunicador, que é o segundo traço, ou o oral, ele quer toque, ele quer estar junto. E é tudo que o criativo não gosta. Eu estou falando de um casal. Imagina um casal que convive assim. Eles vão ter que aprender a se respeitar. Ele só vive no mundo dele, ele não gosta de conversar, ele fala pouco. Ela, falante. Ela quer toque, ela quer estar junto, ela quer presença, ela quer atenção. Isso, eu estou falando só, assim, inverte. Pode ser ao contrário. Pode ser ao contrário. Então, quando eu conheço os traços, fica mais fácil do relacionamento. De evitá-los em parte, né? Porque você falou que, dependendo da situação, a impressão ela vem diferente. Lembra que você falou? Mas às vezes, a impressão presente, mas o plano... É. Ela está presente, você falou, às vezes ela está presente, só pelo fato de ela ter colocado o plano, ela já tem uma impressão diferente. Tipo, a impressão do plano inibe e dá a sensação de abandono, né, que você falou? Corta a comunicação. Então, agora imagina só, é muito complexo, né? Por exemplo, se eu fosse montar, ela vai fazer um curso, eu também, porque a gente queremos que essa criança saia sem bloqueio nenhum. Não tem como, né? Não tem, porque não existe pais perfeitos e não existe criação perfeita. E mesmo que os pais forem muito bons, será que é a minha internet? Não, tá do Julimar, já voltou. Foi a minha que deu uma... Senão Foi a minha que deu uma saída aqui, mas voltou. Oi, boa noite. Então, tudo depende. Saudade de vocês. Que bom ter todo mundo também, aí. de Vânia, bem-vinda. Estamos falando sobre a criança, para quem está entrando. Então, você percebe que cada traço, ele carrega consigo, só que eles estão sendo formados quase que assim, simultaneamente. É claro que a gente separa em fases, mas eles acabam se formando quase simultaneamente, até por volta dos 6 a 7 anos, com exceção do criativo, que é barriga. Aí a gente tem esse traço que ele aprende a fazer troca, ele é um estrategista nato, é um líder nato. Ele vai ser um líder nato, quem tem esse traço alto. Por quê? É aquele que se você faz para ele, você vai ter em troca. Ele nunca fica devendo nada. E se ele precisar de você, ele também vai te dar depois. É sempre uma troca. Ele sempre vai trabalhar com trocas justas se tiverem no recurso. Boa noite, já estou vendo os boa noites aqui. Então, assim, se tiver no recurso, ele vai fazer a troca justa. Ângela, aquela criança que estranha todo mundo. Por exemplo, tem uma criança que ela não vai com ninguém que ela não esteja habituada a ir. Então, qualquer pessoa diferente, ela é estranha. Sei idade? lá, idade de meses, um ano, de colo. Então, aí a gente está tendo formado os primeiros traços. A gente está tendo aquele criativo, está tendo o oral, mas tudo depende também do que ele recebe em casa. Se ele está num ambiente de que é medo para tudo, não pega, não toca, não faz. Tem aqueles pais que não deixam nem pegar. Não pode pegar porque está em doença. Não pode tocar. Não sei o quê. Então, eu falei que a criança está em simbiose com a mãe. Se a mãe é aquela que tem medo de tudo, que não quer, que não é muito sociável, que não está na situação, ela está passando isso para a criança. A criança está recebendo tudo. Ela
recebendo tudo. Como que o pai pode participar nesse momento de que a criança está recebendo da mãe? Apoiar a mãe em tudo. Ser o pai que apoia a mãe, que ama, que dá atenção, porque a criança está recebendo nesse momento ainda da mãe. Então, a participação do pai vai ser... Então, depende do ambiente que ela está inserido. Tudo vai depender de que ambiente e como que é a família. Se é uma família que não gosta muito de toque, não, criança não é para ficar se pegando. É uma criança que não se socializa muito, não sai. Por exemplo, tem crianças que eu conheço que vão na igreja, que está dormindo com som alto, vai no colo de todo mundo, não estranha ninguém. É o ambiente que está inserida. Então, sempre ela vai estar recebendo isso. O ambiente, Então, a mãe, Ângela, a criança. então isso é bom e é ruim ao mesmo tempo? Porque, por exemplo, ela está num ambiente muito barulhento. Então, tipo assim, qual é a parte boa? Que ela não estranha ninguém. Num lugar que está muito, muito silencioso, muito calmo. Qualquer barulho que dá, ela estranha. Como que faz isso aí? Então, não tem o perfeito. Tem o que cada criança, o que cada família vai viver. Porque a criança, ela se adapta à rotina da família. A criança não deve mudar completamente a rotina. Se você está acostumado a fazer alguma coisa, continua fazendo. A criança vai se adaptando a rotina da família. E eu vou para o quarto traço. Depois eu volto fazendo um apanhado de tudo isso. O quarto traço ele é formado na fase do desfraude. Essa parte do desfraude, aí é aquela parte que se tem irmãos, tem primos, tem amiguinho. Que fedor! Tira ele daqui! Nossa, parece que tá estragado. Tira daqui. Nossa, que fedor! Nossa, esse hoje tá terrível. Tem um que é mais duro, né? Tem um que é mais duro ainda. Morreram e esqueceram de enterrar. Eu esqueci de enterrar, tá podre. Gente, o que a criança ouve? Então, o que ela vai fazer? Aí a musculatura tá se desenvolvendo, tá na região do esfíncter anal. Então, você vê que está sendo formado ali e a criança começa a prender. Então, é aquela pessoa que é toda quadradinha, que os músculos são todos tensionados. Então, por que ela vai estar sendo formado? Porque a dor aqui é a da humilhação. Qual é o recurso? É o planejador. Ele vai ser um traço extremamente metódico. Por quê? Ele não quer fazer merda. Porque se ele fizer merda, ele pode ser humilhado. Então, eu não posso fazer merda. Então... E sobre a questão da pessoa ser agressiva hoje, um adulto agressivo, como que foi que isso aconteceu na fase criança da vida dele? Vou falar dos traços, depois a gente volta pegando essas coisas, porque depende muito de quê? Porque... Agora deu uma travada. Oi, agora travou de vez. Eu tô com uma criança aqui que não me deixa quieto. Ai, que bonitinho. O Alex, para mim, travou, você tá normal. Você tá me vendo normal? Você deu uma travada para mim, Ângela. Travou para mim vou também. jogar para o 4G, vamos ver. Estou no 4G. Melhorou? Eu tenho uma pergunta, Ângela, depois, tá? Depois que você inteirar os cinco traços, eu tenho uma pergunta bem... Sim, depois a gente vai fazer pergunta, explanar e falar do que tem a ver com o bloqueio de aprendizagem, Isso. tá? Manda a quinta agora, manda a quinta. Melhorou ou não? Melhorou. Eu estou no 4G agora, porque minha internet realmente está complicada. Então, deixa eu só voltar a falar nesse traço, porque esse é um traço que quem já assistiu Divertidamente é aquele bonequinho vermelho. Ele aguenta, quando ele explode de uma vez. Então, é aquele que ele vai suportar, e uma hora ele vai explodir. Então, eu não sei se eu respondo um pouco aí da pergunta do Julimar. Todos os traços, eles podem estar entre um e outro. Mas aí,
o quarto traço, ele está falando é aquele planejador, pode dar as coisas para ele porque ele é fiel, ele vai fazer. É aquele cara que você pode contar, aquela pessoa, aquela mulher que você pediu, vai fazer no prazo, vai cumprir as tarefas, vai fazer tudo certinho porque ele não quer que dê merda. E é aquele que ele só vai dar o passo se ele tiver o chão. Ele vai dar um passo com segurança, ele quer ter segurança, ele precisa da segurança. Porque ele foi muito humilhado por causa da percepção da fase do desfraude. Então, ele vai absorver tudo. É aquela pessoa, aquela musculatura toda tensa. Tudo tá tenso. Quando você fica nervoso, tá tudo duro. Parece que você bate, parece que é uma pedra. Então, tem esse traço. O quinto traço, ele é a fase da sexualidade. Não tem nada a ver com sensualidade. Ele é a fase da sexualidade. É a fase que, sim, a criança vai se identificar com o sexo oposto. Por isso que hoje é a fase mais atacada por movimentos para se começar a trabalhar. Por quê? Por volta dos 4, 5 anos, aí a gente vê a identificação, daí para frente, a identificação com o sexo oposto. Porque todo mundo tem os seus pares. Papai tem mamãe, vovó tem vovô, tio tem tia e eu. Então, ele começa a se identificar. A menina se identifica com o pai, o menino se identifica com a mãe. Isso para a formação dos traços. Só que a menina vai ver que papai tem mamãe. Então, ela vai ter que descobrir. Aí que os pais falam, papai é meu. E aí tem mania de dar beijinho na boca. Tudo isso causa grande confusão na cabeça da criança, porque ela começa a competir. Então, esse traço, ele está, de maneira inconsciente, ele acaba competindo com a mãe pelo lugar, ele acaba competindo pelo pai pelo lugar. Então, sempre vai ter uma triangulação, porque a energia está focada tanto na parte de cima, coração, no sentir, e na sexual embaixo. Então, é a pessoa que vai conseguir amar um e dar o sexo para o outro. É uma pessoa que vai conseguir ter uma triangulação. Tudo que ela fizer, ela vai tentar triangular. É aquela pessoa, aquela mulher que vai ter sempre 2, 3 shampoos no banheiro. Sempre vai ter 2, 3, 4 shampoos no banheiro, que sempre quer ter opções. Sempre vai querer ter opções. Qual que é o recurso? É realizador, realiza. Vai para cima, tem força na perna, vai e consegue fazer. Só que se ela sentir a competição mais forte, vai ser uma pessoa, se tiver na dor, extremamente competitiva. Ou ela não entra, se ela vê que ela vai perder, ela não entra. Se não for para ganhar, ela não entra. Se ela sentir que vai perder, ela não entra. Aonde que... Aí eu tenho dores e recursos. Só que imagina que os traumas também estão sendo formados aqui. Então, você imagina uma criança que vem de um lar disfuncional, que ouve dos pais, você é burro, você não aprende, você não vai dar nada na vida, você não faz nada direito. Como eu ouvi muito da minha mãe, ela falava assim, eu não saio de casa porque você me faz passar vergonha. Eu era terrível. Eu fugia de casa com 2 anos de idade para brincar na casa dos vizinhos. E eu lembro disso, tenho flashes, mas eu lembro do meu pai contar, da minha mãe contar, da minha madrinha, da minha tia, de todo mundo contar. E minha mãe falar, eu não saio de casa porque eu tenho vergonha de você. Ai, e aí tem irmão, aí tem aquela coisa, já está competindo por atenção. Irmão mais velho, irmão mais novo, entrou um outro, por exemplo, se eu for a mais velha, entrar no outro irmão, o irmão mais velho pode gerar a síndrome do intruso. Peraí, entrou um intruso que roubou o meu lugar. Eu tenho que pensar pela percepção da criança, porque o adulto racionaliza tudo. Então, eu quero entender com a cabeça do adulto. Não, eu tenho que voltar na cabeça da criança. Como a criança registrou isso? Por exemplo, a minha mãe quase morreu no parto do meu irmão. Quando ela engravidou de mim, qual foi o sentimento que ela teve? Não quero. Rejeição. Ficou, qual o traço que ficou? Rejeição.
Aí depois, na hora que eu nasci, já tinha aquela coisa de rejeição. Ela fala que eu mamei até os 6 meses. Então, tipo, já teve a rejeição do leite. Por quê? Já ficou. Então, aí entrou outra dor do abandono. E por quê? Meu pai... Aí eles contavam que eu dormia em cima do meu pai até os 9 meses. Então, minha mãe me gerou 9 e meu pai 9. Só que ele tentou consertar estragando, porque aí ele tirou mais ainda do contato da minha mãe e trouxe para ele. Então, você percebe que os pais, querendo acertar, acabam errando e acabam criando traumas na gente. A minha mãe falava para mim assim, sua obrigação é estudar, trabalhar, ser alguém na vida e nunca depender de um homem. Então, quantas coisas. Meu pai falava, você não precisa ser a melhor da escola, você não precisa tirar a melhor nota, mas não seja a pior. Você pode ser a média, tudo bem. Até que eu falo que eu tive com tudo, foi uma família normal, uma educação normal. Você imagina famílias disfuncionais. No fundo da minha casa, que eu moro num prédio, eu ouço famílias que brigam, que os pais são envolvidos com bebida, droga, as crianças crescendo nesse ambiente, pais que foram alcoólatras, pais que, por desconhecimento mesmo, deram tantos rótulos e tantos rótulos para essas crianças. Tantas coisas, você não vai dar nada na vida, você é burro. Já te ensinei 1000 vezes, você não aprende nunca. Eu vou ter que fazer isso no teu lugar, você não sabe fazer nada. Eu não sei, eu queria que vocês me dessem aí exemplos de vocês, porque eu dei Não, meus mas é aqui. isso mesmo. É isso mesmo. Acontece muito o que você está falando, né? E nós somos os nossos comportamentos de hoje, muitas vezes vem na memória, na lembrança, tudo que nós vivemos no passado, né? Com os nossos pais, com os professores, né? Com pessoas que tinham certa autoridade sobre a gente. Sim, E se a gente não ter essa consciência de que é necessário haver uma mudança de mentalidade, uma transformação, ou até mesmo um desbloqueio em cima disso, a gente vive dentro de uma bolha, dentro de uma cadeia prisional, às vezes até mesmo sem saber por quê, né? E tá lá sim, no fundo, tá lá no que a gente já viveu no passado, né? A porque criança. do 0 ao 7, ele forma, ele está formando a personalidade, o formato do corpo. Do 7 aos 14, ele solidifica, depois é só repetição. Então, a gente Uhum, fala que os traumas vêm do 0 ao 7. Os bloqueios acabam vindo até depois porque eles consolidam. Então, vai sendo certo. Obsessão. consolidado. Então, eu tenho Ou que vamos ter que ir lá marcar outra no live com a trauma. Ângela, hein? Na Vamos ter que verdade, marcar. a família tem que ser um Zoom. A live fica muito curta, não dá nem Esse pro assunto é minuto. riquíssimo. Eu estou dando uma pincelada só um pouquinho, porque a gente vai falar da psicologia que ela chama da criança sombra e da criança sol, que está dentro de nós, as duas, elas estão dentro de nós, porque eu tenho tanto a dor quanto eu tenho o recurso. Então, o que a gente começa a focar? Ângela, eu vou apagar as dores? Não, estão registradas no meu corpo. O que eu vou fazer? Eu vou dar um outro significado para elas. Eu vou ressignificar e Ressignificação. explorar meus recursos. Então, eu tenho que Uhum, explorar os meus recursos. Quando eu falo, o que tem isso a ver com a aprendizagem do inglês? 95% das pessoas que me procuram falam assim, Ângela, inglês é difícil. Eu nunca vou aprender inglês. Inglês não é para mim. Por quê? Ouviram tanto dos pais primeiro, depois de professores, depois de outras coisas. E imagina essa criança que foi para a escola um pouco mais cedo e foi ler, engasgou para ler e os amiguinhos deram risada. Imagina essa criança que a professora pede para responder alguma coisa e dá risada. O que a gente aprende depois no autoconhecimento é aprenda a fazer perguntas.
Na escola, o que nós aprendemos? Quem faz pergunta é? Burro. Quem faz pergunta na escola é? Que o que os amiguinhos falavam? Burro. É burro. É burro. Então, o que ficou registrado em quase todos os brasileiros? Fazer pergunta, quem faz pergunta é burro, quer dizer que não entendeu. Então, quando a gente olha para esses bloqueios que foram instalados, para esses traumas que foram instalados, então a gente vê hoje um monte de gente achando que não consegue aprender. Ângela, mas o inglês é difícil. Que é incapaz, né? O inglês é difícil, eu não consigo aprender. Não, isso não é para mim. Por quê? Ficou registrado lá atrás que quem faz pergunta é burro, eu não posso fazer pergunta, eu tenho que falar perfeitamente, eu tenho que fazer isso. Por quê? Fazer perguntas, quem faz perguntas é sábio. A gente tem que aprender a fazer perguntas. Perguntas primeiro para nós mesmos. Por quê? O que eu estou sentindo? Dá nome para isso. Porque muitas vezes, quando eu dou nome, o adulto... Por que eu senti assim? Gente, do nada, a pessoa falou uma coisa tão boba e me machucou. Ou eu tive uma reação. Por quê? Faz perguntas para si. Por que eu estou sentindo isso? Qual é o sentimento? É rejeição? É abandono? É manipulação? É humilhação? Ou é troca-exclusão? Então, assim, eu começo a me fazer perguntas. Porque a primeira pessoa que tem que se conhecer somos nós. E quer dizer que eu me conhecendo, eu já resolvi todos os problemas? Não, gente, eu luto ainda com os meus. Por quê? A rejeição e o abandono, a humilhação foram muito fortes quando era criança. Então, quando vem alguma coisa que eu tenho a percepção, não estou falando que é o fato, mas que a minha criança tem a percepção e nosso cérebro ele é primitivo, ele não quer sentir dor. Então, o que a criança faz? Aí ela não quer sentir dor. Aí entram os sabotadores, aí entram os traumas, os bloqueios. Esse assunto é rico. Eu tenho uma mentoria que eu falo desse As assunto. fugas, né? As fugas, as pessoas fogem. Traumas, de roubar a identidade, como que a nossa identidade foi roubada e ainda... Vamos marcar outra live. Vamos marcar outra live com a Ângela para ela voltar nesse assunto, que tá top demais. A Adriana entrou aí, ó, seja bem-vinda. A Adriana chamou a gente no direct para falar que ama esse assunto e que ia entrar na live. Adriana, vai ficar gravada essa live no nosso Instagram aqui do Bonde do Polo. E eu vou colocar também no meu canal do YouTube. E, assim, nossa live é para ser 29 minutos, mas o assunto é tão profundo, né? É tão forte que nós já estouramos esses 29 minutos. Vamos caminhar para vamos caminhar para um finalmente. E a gente vai remarcar uma nova live, viu? Eu só vou dar uma palhinha, porque esse assunto eu comecei a compartilhar por causa da Adriana. E quando eu comecei a aprender sobre esse assunto, eu comecei a falar tanto da criança interior, e um dia ela falou, Ângela, vamos marcar um bate-papo para você falar sobre essa criança interior? Esse bate-papo duraram mais de 2 horas e a gente marcou de novo, a gente marcou 2 encontros e acho que foram mais de 2 horas e naquele dia eu tinha que subir as aulas, né, o bate-papo, e eu falei, que nome que eu vou dar para isso? Aí Deus me trouxe Operação Resgate, Raia Zoe, Haja Vida. Então a Ângela, a Adriana, estavam assim, foram dessa fase, assim, foi muito gostoso, foi um bate-papo muito bom. Então a Operação Resgate, Raia Zoe nasceu lá com elas, porque eu falei, que nome que eu vou dar para isso? Top demais. Então vamos lá, vamos caminhar para o final. Queria agradecer vocês, todos que estão conosco. Lembrar mais uma vez que nós estamos com as lives agora semanais, segunda, quarta e sexta, são 3 lives na semana, segunda, quarta e sexta. São os dias da semana pares, que nós estamos juntos aqui, e todo dia que a gente tem live, a gente tem um convidado diferente. Nós já temos pessoas agendadas até o final do mês, e eu vou marcar de novo com a Ângela para o mês que vem, para ela voltar aqui nesse assunto. Nós vamos fazer Criança Interior 2, ou sei lá, Resgate da Criança Interior.
A gente vai colocar qualquer nome aí, mas vamos voltar nesse assunto com certeza. Esse Beleza? assunto é rico, não dá para falar tão E que rápido, profundo, as né? aulas são bem complexas, é bem uma pincelada aqui, mas assim, é um prazer, é um assunto que eu gosto de falar sobre isso, porque na verdade a criança está dentro de nós, enquanto a gente não identifica isso, a gente fica sofrendo sem saber por quê. Aí eu tenho um E, monte de bloqueios e de traumas e não sei por quê. e quem quiser saber muito mais, é só se conectar com a Ângela aí, ó. Lá em cima, você clicando naquela setinha ali, ó, que o Alex está apontando aí, você pode seguir a Ângela e pode chamar ela no direct, ou não pode, Ângela? Você atende ou não atende? Pode, Ó, pode. chame E a tem, Ângela. tem o Ângela Rosa underline Raia Zoe, que é onde eu foco um pouco mais. Tá meio paradinho, mas lá eu foco um pouco mais nisso. Essa aqui é minha página do inglês. Como eu falei, eu Aham, vou abordar o bloqueio de aprendizagem e de traumas, por que eu não aprendo. Eu falei, aqui tem tudo a ver com a criança, tem tudo a certo. ver com a criança interior. Perfeito. Beleza. Então, Alex, tira os comentários para a gente fazer uma selfie aí, para a gente finalizar. E eu quero que o pessoal Ângela, também faça uma selfie nossa aí. isso. Ó, vou desativar aqui para fazer uma selfie aí pra gente. Vai lá. Ó, a criança. A criança quer conforto, a criança quer brincar, a criança é livre. Ô, Ângela, como que faz? Eu vou voltar nos comentários. Como que faz para te encontrar? Eu achei muito interessante, eu queria fazer esse curso. Eu achei muito interessante a palavra que você falou do inglês, que eu não aprendo. Há a possibilidade da pessoa. Como que faz para te encontrar? Como que faz para fazer o inglês, para fazer esse curso? Enfim, como que faz? Qual o procedimento? O inglês, o meu link ali não está tão atualizado, mas me manda um direct, eu dou aulas particulares. Estou formando turma, eu quero formar turmas agora de business, survival in business, e também quero continuar do zero à sobrevivência, que é para quem acha que precisa aprender do zero à sobrevivência. E você fala, não, eu quero o específico. Eu trabalho com aulas personalizadas. Então, Show. manda um direct que a gente conversa e vai ser muito bom. Eu amo dar aula e eu consigo pegar os bloqueios muito rapidamente por causa dessa criança linda. Maravilha. E para a criança, como que faz Eu dou para aula para fazer? criança também. A partir a Não, criança. para a criança interior. Para a Para a criança mentoria interior. da criança A interior. criança interior, a mentoria também. Eu tenho uma mentoria hoje já são 4 aulas. Tenho gravado e eu tenho 4 aulas gravadas, mas eu quero fazer uma turma em breve. Eu estou quase em parceria aí com amigas para a gente falar, abranger um pouco mais, falar do PNL, falar um pouco mais, fazer uma mentoria um pouquinho mais completa. Mas se quiser a da criança interior é comigo, que aí a gente também faz a análise corporal e bem Completo. bem Então, completo. ó, vou falar uma coisa. Só tenho a agradecer também, como o Gilmar falou, gratidão, né? Você deixou o seu tempo, a sua aula, enfim, suspendeu lá para estar aqui com a gente. Você é de casa já, junto com a gente, de outros cursos, de outras mentorias, enfim. Esse bate-papo sempre é legal, sempre é gigantesco. Eu queria deixar 2 perguntinhas, mas aí você não vai responder aqui. Você vai responder lá no grupo. Julimar, como que faz para entrar nesse grupo? É só clicar aí na bio do Bonde do Polo, tem um grupo de Telegram, aí nosso grupo também chama Bonde do Polo. Você vai entrar lá no grupo e nós vamos continuar esse papo lá no grupo com as perguntas. Essas 2 perguntas vamos deixar aí. A Ângela vai responder lá. E se você quiser saber a resposta, você vai ter que entrar no grupo. É ou não é, Alex? Verdade. A primeira é o seguinte: com base no 5º traço que você falou, é por isso que está
acontecendo essa bagunça na ideologia de gênero devido à família? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é: e os traços que vêm no DNA dos pais? Isso só responder lá. Aqui não. Não, eu respondo um pouquinho lá, mas são respostas complexas. Complexo. É por isso que a gente deixou para lá. Não, mas nem lá dá para responder tudo isso. Dá para só dar uma palhinha. É muito complexo. Mas dá uma palhinha lá. Uma palhinha lá no grupo lá. Isso. Nós vamos colocar de novo a pergunta lá. Eu acho que a Ângela já está lá no grupo. A gente vai colocar de novo a pergunta lá. E aí, quem quiser saber, você pode entrar no grupo a hora que você quiser. Vai estar lá no histórico, nós não apagamos nada. Tudo que nós já fizemos no bonde está lá no histórico do Telegram. Então entra, que vai ser bacana você entrar lá e captar um monte de coisa que está lá, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de empresários, de empreendimento, e tanta coisa que a gente já fez, né? De música, de arte, fotografia, coreografia, desenho, né? Tanta coisa que nós já falamos, reportagem, né? Empreendedorismo, vixe, espírito, alma e corpo, emoções, né? O governo das emoções, inclusive a filha da Ângela que falou bastante. Então, a gente tem muita coisa que está lá que são conteúdos preciosos que você tem que ir para você absorver. Beleza? Tamo junto. Obrigado, Ângela. Obrigado, Alex. Se quiser finalizar aí, tá com você. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada. Abraço. Obrigado, Ângela. Amamos você. Sexta-feira tem mais, hein? Sexta-feira que vem tem mais.